Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje começa em Salmo 19 e no final do episódio darei a resposta à pergunta 787 e a nova pergunta do dia, para continuar incentivando o estudo da palavra do Senhor. Um salmo que elimina desculpas. Davi escreveu um salmo muito conhecido na área da apologética, a defesa de Deus e das Escrituras. No Salmo 19, ele falou nos primeiros 6 versos sobre a revelação de Deus na natureza. O resto do hino frisa o valor da revelação nas Escrituras. Uma coisa aponta para outra. Quando as evidências ao nosso redor revelam a inteligência e o poder de um Criador, a busca desse ser nos leva a examinar as palavras reveladas nas Escrituras. O apóstolo Paulo abordou os mesmos temas em Romanos capítulo 1. Depois de falar sobre o Evangelho revelado para a salvação, ele comentou sobre as evidências naturais que devem nos levar ao Criador. Ele disse em Romanos capítulo 1, começando no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Nos seus escritos e discursos, Paulo mostrou um bom conhecimento da literatura e filosofia de pessoas que não serviam ao Senhor. Ele não apresentou o Deus que se revela na Bíblia como apenas uma de várias maneiras válidas de enxergar o mundo. O Deus de Paulo não era igual a Zeus ou Júpiter, ou qualquer um dos seus subordinados na mitologia greco-romana. Ele viu aquele panteão como produto da imaginação humana, um sistema sem nenhuma validade. A conclusão de Paulo no texto de Romanos capítulo 1 é inequívoca. Por isso ele disse, os seres humanos são indesculpáveis. Ele afirma que Deus deixou provas tão claras que ninguém tem direito de negar o verdadeiro Criador. Todos, sem exceção, devem buscá-lo. Em um discurso aos filósofos gregos, ele usou o mesmo argumento para mostrar que todos devem buscar Deus e rejeitar os deuses criados pela imaginação humana. Pode ler esse texto em Atos 17, a partir do versículo 24. Pelo uso da palavra indesculpáveis, Paulo mostra que o conhecimento de Deus vai além de questões acadêmicas e filosóficas. Uma vez que admitimos a existência do Criador, devemos respeitar os seus ensinamentos. Uma coisa leva a outra. No mesmo discurso em Atos 17 e no texto que citei em Romanos capítulo 1, ele vinculou esse conhecimento de Deus com a obrigação da obediência e adoração. Como Davi mostrou em Salmo 19 e Paulo explica em Romanos capítulo 1, Deus existe, Ele nos criou. E por isso, devemos procurar conhecimento da vontade dele para nossas vidas. E vamos agora às nossas perguntas do dia. Pergunta 787. Qual palavra completa esta frase de Paulo? Orem sem A. Ódio. B. Duvidar. C. Cessar. Ou D. Repetir. A resposta certa, alternativa C. Orem sem cessar. Diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
do versículo 16 ao 18. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. E a pergunta 788. Qual alternativa completa essa frase do livro de Provérbios? A resposta branda desvia A dúvida, B, o sofrimento, C, as perguntas ou D, o furor. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Salmo 19 vincula a revelação natural com a revelação especial, ou seja, revelada em palavras que nós temos nas Escrituras. Romanos capítulo 1, Paulo faz a mesma coisa. A revelação natural e o Evangelho de Jesus Cristo. Uma coisa leva a outra. Quando olhamos para as evidências ao nosso redor da existência, da inteligência e do poder de um Criador, nós temos obrigação de buscá-lo e de procurar compreender a vontade do Criador em nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.